Pessoal, então continuando nossa aula, né, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre a escrita do nosso pseudocódigo, mas antes, né, da gente começar propriamente a conversar sobre isso, eu queria convidar vocês para fazer uma reflexão ainda, para fechar essa parte de conceitos, né, de fundamentos, né, de definições, o que a gente tem discutido até agora, especialmente na última aula, que a gente fechou algumas definições como o que é o algoritmo, né, os problemas que a gente enfrenta, o raciocínio lógico, as preocupações que a gente tem quando vai escrever um algoritmo. Eu queria pensar com vocês algumas coisas, né? A primeira é que relaciona muito das atualidades, né? Digamos assim, é uma reflexão um pouco mais conceitual mesmo, né? De filosófica da coisa, né? Então, a primeira coisa que é importante, que está diretamente relacionado com tudo isso que a gente está conversando, inerente à área de programação, é essa ideia de que será possível dar a um computador, né, uma inteligência que seja compatível com a do ser humano. Isso é um desafio que se estende, né, há muito tempo, há muito mais tempo do que a própria história recente da computação, né? Talvez vocês não saibam. Provavelmente o professor de introdução à computação vai passar isso para vocês. A computação ela não nasceu nesse século, né? Na verdade, os princípios de algoritmos, os princípios matemáticos, né? Eles são muito antigos, tá? E os desafios, né, referente a tudo isso, ou seja, processar matematicamente conceitos, né, da área de conhecimento humano, são desafios que já são conhecidos há muitos séculos, né? E especialmente, né, com a computação moderna, que iniciou, digamos assim, aproximadamente na década de 50, com os primeiros computadores de fato, né, os primeiros computadores praticamente eram calculadoras, né? Começou a vislumbrar a possibilidade do computador ser capaz de fazer, digamos assim, ações ou apresentar uma inteligência, né, que seja de certa forma compatível com a do ser humano. E, bom, enfim, uma das coisas que nos balizam a respeito dessa possibilidade, né, se de fato a computação vai chegar a esse nível de inteligência ou não, é o famoso teste de Turing. Turing é considerado o pai da computação moderna. Ele elaborou todo o conceito, né, de processamento de passos, né, que a gente chama de fila, na verdade. Vocês vão estudar sobre isso daí lá nas linguagens formais e autômatos, nessa disciplina. E o Turing, ele, dentro de toda a contribuição matemática que ele colocou, que ele apresentou, que permitiu a construção dos computadores modernos como a gente conhece, né? Lembrando que um computador ele não é uma máquina complexa, né? No sentido do que ele faz. O que ele faz é muito simples, são basicamente contas, só que o detalhe é que ele faz isso muito rápido, né? E como ele faz isso muito rápido, o potencial dele de resolver problemas diversos que possam ser representados de maneira matemática é bem grande. Enfim, o teste de Turing basicamente ele consiste no seguinte: resumindo um pouco a história, ele bolou que se em algum momento a gente estiver conversando com uma outra pessoa, como por exemplo pelo computador, né, pelo telefone, não importa. Na verdade, quando ele elaborou esse teste, ele imaginava um anteparo, uma espécie de parede. Se você conversar com uma outra pessoa e todas as perguntas que você fizer para essa pessoa forem respondidas, né, de maneira razoável, com conexão, com sentido e etc., e ao final você não saber responder se é uma pessoa ou um computador, ele diz que esse é o teste, né, de uma maneira bem simplista que eu estou explicando, mas basicamente é esse o contexto. Ele diz que então o, aquele computador se passa por uma pessoa, né? Ele está se passando por uma pessoa. Então seria o ponto, né, se você conversasse sobre diversos assuntos diferentes, seria o ponto em que a computação teria alcançado essa capacidade de inteligência equivalente à do ser humano. Tá? E essa é uma referência que se estende por décadas e o pessoal continua adotando até hoje. E mesmo com os avanços da inteligência artificial mais recentes,
A gente ainda sabe, né, quando a gente está conversando com um chatbot, por exemplo, é fácil a gente perceber que não é uma pessoa que está do outro lado, é um computador. Mesmo quando você brinca lá com assistentes virtuais como o Google, como aquela assistente da Siri, né, ou da Amazon, enfim, sistemas que já são mais avançados, ainda assim, de vez em quando elas dão umas respostas fora de contexto, né? Se você fizer algumas brincadeiras e experimentar conversar com elas, vocês vão ver que dá respostas sem contextos, e isso mostra que a computação ainda precisa evoluir muito para que ela possa chegar a esse nível de inteligência equivalente. Quando vocês chegarem lá na inteligência artificial, né, ou se já são entusiastas e procuram ler, né, estudam sobre a área, vocês vão ver que mesmo a inteligência artificial de hoje, com a capacidade de tudo que ela está fazendo, o processo representativo dos dados, das informações, ainda é muito simplista, muito, digamos assim, amador. Amador, acho que não é a palavra boa, não. Acho que o termo talvez seria simplista mesmo. Só que o detalhe é que os computadores hoje estão tão potentes, né? Eles fazem tantos cálculos, são tantos núcleos, milhões de transistores dentro de um único processador, que ele está processando muita coisa. Né? Então, mesmo com uma representação muito simplificada das informações e tal, ele processa um volume de combinações tão grande que acaba dando essa capacidade de inteligência. Mas, né, na verdade, é uma capacidade de processamento elevada que permite elaborar respostas melhores, digamos assim. Né? Talvez essa seria a melhor definição. Agora, uma das coisas, um dos grandes desafios que a gente tem ainda é justamente aquela pergunta, né? Mas o computador vai conseguir discretizar, ou melhor, né, se quiser substituir esse termo discretizar, representar matematicamente, né? Ter uma concepção que ele consiga representar conceitos que são abstratos, né, e puramente humanos, essencialmente humanos, como por exemplo a dor, o amor, né, prazer, emoções diversas, né, é, informações relativas à beleza, né, coisas que são abstratas. Né? Será que a computação vai chegar nesse nível de conseguir inferir, né, valores nesses sentidos? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta, né? E talvez a gente vislumbre, né, um avanço de computação que nos leve a uma definição sobre isso. Quem sabe? Vamos ver, né? Bom, e um último tópico que eu gostaria de comentar com vocês a respeito dessas reflexões filosóficas, digamos assim, né, é, é fazendo um pouco uma brincadeira, de certa forma, com vocês, né, fazendo... Isso aqui, na verdade, né, certamente a maioria de vocês assistiu o filme Matrix, mas eu gostaria de sugerir também outras fontes para a gente que servem, né, de referência para isso que eu queria debater um pouco com vocês. Né? Tem, por exemplo, um livro chamado A Mente Nova do Rei, o nome do autor é Penrose. Tem um outro filme, né, que usa o mesmo princípio, a mesma lógica que o Matrix. Na verdade, ele é um precursor, ele foi lançado anos antes, chama 13º Andar. E todas essas, né, e o próprio filme Matrix fazem a gente pensar se seríamos nós, né, ou o mundo ao qual a gente vive, né, aí pedindo licença teológica, claro, né, aqueles que acreditam nessa questão religiosa, né, como eu. Então, pedindo um pouco de licença nesse sentido, né, deixando de lado um pouco essa questão teológica, será que nós não poderíamos ser uma representação, né, de uma abstração superior a nós e que estivesse de alguma forma estabelecendo regras, requisitos e ações, né, comportamentos a respeito do que a gente vai fazer durante o nosso dia a dia, enfim. De certa forma, exatamente como a gente enxerga lá no Matrix, né? Na verdade, nós estamos num sistema computacional onde somos frutos de algo que é artificial, né? E isso nos leva, na verdade, a uma reflexão mais profunda e verdadeira, né? No sentido assim de deixar de lado aquele aspecto, né, lúdico lá dos filmes, e da gente pensar um pouco sobre, afinal de contas, a gente vive num mundo que tem princípios e regras determinísticas
ou a gente vive num mundo de regras indeterminísticas, né? O que seria isso? Tudo que acontece é dado por eventos que obviamente ocorrem, mas eles têm a sua origem na aleatoriedade ou existe um preceito, uma regra, uma ação que estabeleceu aquela regra, né? Estabeleceu aquela ação que foi consequência no mundo real. Né? Um exemplo seria, né, por exemplo, se eu jogo essa caneta aqui, ela caiu de uma certa posição. Essa posição com qual essa caneta caiu, já havia uma regra pré-estabelecida que sabia exatamente como ela pararia? Né? Ou até o próprio fato de eu ter pensado no exemplo de jogar a caneta. Será que essa regra, esse insight, né, de dar um exemplo com a caneta, ele já estava pré-estabelecido e ele ia acontecer de qualquer forma? Ou poderia ter ocorrido alguma coisa, eu poderia ter visto alguma coisa por aqui que me fizesse ter pensado num outro exemplo, com outro objeto. Então, ou seja, uma coisa mais aleatória do que determinística. Né? E aí quando a gente pensa na questão desse contraponto, determinismo e indeterminismo, a gente tem que pensar o seguinte: se é um mundo determinístico, né, onde as regras que estabelecem as ações e as consequências já está tudo definido por regras, aonde estão essas regras? Né? De que maneira que essas regras são editadas e aplicadas? Como que isso se dá? E para quem pensa que provavelmente a gente está num mundo indeterminístico, onde as coisas acontecem ao acaso, né, por consequência das interações, assim como uma bola numa mesa de bilhar, né, ao momento que você dá a tacada, ela bate na bola vizinha, que por sua vez bate na outra, que bate na outra, bate na outra, bate na outra, né, e aquele movimento vai acontecendo sobre a mesa de bilhar, né, ou seja, uma ação interage como consequência na outra e assim segue. E mesmo que seja aleatório esse movimento, né, porque obviamente uma tacada numa mesa de bilhar, ele seria um evento determinístico. Afinal de contas, eu bati numa bola com um certo ângulo e velocidade e força. Aquela bola, quando bate na seguinte, tem toda uma questão de geometria ali que eu sei exatamente para onde a outra bola vai, por conta do movimento retilíneo e etc. Mas e se a gente imaginar que existe um ambiente indeterminístico, né, onde eu pudesse ter, usando o exemplo da mesa de bilhar, né, que os movimentos não fossem retilíneos, mas sim curvos, né, ou que tivessem ações que uma bola, no momento que ela estivesse transitando, ela mudasse de direção, né, por uma certa força externa, e enfim. Mesmo num ambiente indeterminístico, vocês devem há de convir comigo que um primeiro evento tem que acontecer. Uma primeira, né, imaginando esse exemplo de uma mesa onde as bolas se movessem de maneira curva, tivessem outras forças que fizessem as bolas se deslocarem, em algum momento alguém tem que dar a primeira tacada. Né? Então, o que seria a primeira tacada? Mesmo num ambiente indeterminístico, um pontapé inicial tem que ser dado, para que as coisas comecem a acontecer. Enfim, né, existem algumas questões legais que a gente pode discutir a respeito disso daí, né? Mas infelizmente eu costumo trabalhar esses debates com o pessoal em sala de uma maneira mais dinâmica, né? Mas infelizmente no nosso contexto aqui remoto eu não consegui pensar alguma coisa que poderia ser legal o suficiente. Eu deixo com vocês mais essa provocação, né? E para vocês pensarem um pouco sobre isso, mais por uma questão mesmo de reflexão e enfim, né? Às vezes a gente pode achar que a computação é muito somente matemática, mas tem muita coisa bacana que a gente consegue pensar sobre isso também, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu acho que como o assunto é meio distópico com a sequência que seria o nosso início de estudo de pseudocódigo, a gente vai começar a falar sobre Portugal. Eu vou parar por aqui, não tem problema ficar eu até prefiro que fique um vídeo mais curto. E aí na aula seguinte a gente já entra diretamente falando sobre pseudocódigo, beleza? Então um abraço a vocês, até a próxima aula.